Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo é trazer para vocês os principais tópicos conversados durante esse bimestre na disciplina de métodos quantitativos em psicologia. Então, para orientar vocês na hora de estudar e para saber também o que deve ficar, o que deve ser aprendido dessa disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses principais tópicos. E é interessante também que aí nessa maneira de resumo, vocês já conseguem verificar aí onde ficou dúvida, qual aula que precisa dar uma revisão maior, onde ficou com dúvida. Então, o principal tópico, né, que já deve ser uma questão fixa aí para vocês, é a respeito da natureza da pesquisa. Ela pode ser tanto qualitativa como quantitativa. Quando a gente está trabalhando com uma pesquisa quantitativa, a gente vai considerar tudo que é quantificável. Então, vou pegar o resumo que eu coloquei aqui para vocês, para me orientar um pouco. Tudo aquilo que é quantificável, ela vai ter uma linguagem mais matemática, ela vai utilizar da estatística para passar esses dados, ou então para poder interpretar esses dados. Tendo isso, essa natureza da pesquisa bem clara para vocês, é um detalhe importante também, é que nem sempre a pesquisa ela é só qualitativa ou quantitativa, ela pode utilizar das duas também, é muito comum. Tendo isso claro, a gente passa para o tipo de pesquisa. Uma pesquisa ela pode ser descritiva ou experimental. Nesse bimestre, a gente deu um foco maior para a pesquisa descritiva. A gente trabalhou com a estatística descritiva. Como o próprio nome já diz, ela vai descrever algo, descrever um comportamento do jeito que ele acontece. Então, ele não vai fazer muitas inferências. Isso vai acontecer na pesquisa experimental, que ela vai tentar explicar aqueles dados, mas na descritiva ela só tem o objetivo ali de mostrar os fatos como são, interpretar aqueles fatos, a gente poder fazer uma análise, certo? Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai utilizar, então, como ferramenta, a estatística descritiva. O que é a estatística, afinal de contas, né? A estatística ela é um dos principais instrumentos dos métodos quantitativos, não só da apresentação de resultados, mas principalmente de coleta de dados e processamento. Então, igual eu deixei para vocês, a estatística ela é usada para extrair dados, classificar dados e analisar dados também, extrair conclusões. E nesse bimestre a gente trabalhou com a estatística descritiva, que vai apresentar, né, esses fatos de maneira numérica. E aí os principais instrumentos da estatística descritiva é a média, a mediana, a moda, o desvio padrão, o desvio médio. Mas antes da gente entrar nesses itens, existem algumas palavras que vão ser aí muito utilizadas e que é importante a gente definir. Primeiramente, a questão das variáveis. O que é uma variável, então, que a gente vai falar tanto? Variável é o objetivo de estudo da pesquisa. E ela pode ser tanto qualitativa como quantitativa. Então, variável, igual eu deixei para vocês, quando se investiga determinado fenômeno por meio de pesquisas científicas, o pesquisador organiza a sua percepção e compreensão da realidade por meio de variáveis. Então, se ele quer estudar idade de uma pessoa, sexo, nível socioeconômico, essas são as variáveis que ele utiliza. E como o próprio nome já diz, ela varia, entre aspas, né? Então, a gente viu muito aí pesquisas falando da idade das pessoas. A minha variável naquele momento era a idade. Então, na verdade, é um conceito bem simples. A gente tem uma variável qualitativa
quando ela não tem valor numérico. Por exemplo, nível de instrução. Às vezes eu posso fazer uma pesquisa que quer saber se as pessoas têm superior completo, ensino fundamental, ensino médio. Então, não tem um valor numérico aí, tem uma qualidade. A minha variável, nesse caso, ela é uma variável qualitativa, que ela não está representada numericamente. Quando ela está representada numericamente, peso, altura, idade, ela é uma variável quantitativa, aquilo que é quantificável. Quando a resposta a gente pode dar ela numericamente. E aí tem mais duas divisões, tem a variável quantitativa discreta e a variável quantitativa contínua. A discreta é quando os resultados de uma pesquisa ali são números inteiros, sem vírgula. Se eu vou pesquisar, então, uma idade, a idade 20, 21, eu tenho um número inteiro ali. Agora, se eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre salário, que às vezes a gente vai ter vírgula, centavos, ou então altura de uma pessoa, que a gente vai ter uma vírgula ali, quando a gente vai falar sobre pesos. Então, quando pode ser ali um número decimal, ela vai ser uma variável contínua. Quando os resultados podem ser decimais, quando não são os números inteiros, assim. Depois disso, a gente vai ter também o conceito de população e amostra. População, igual eu tinha dito para vocês, deixa eu ver se eu tenho algum papel aqui que eu possa mostrar. População, ele vai compreender um número maior de pessoas, compreender as pessoas em um todo, que até a gente fez o círculo, né? População e o círculo menor ali dentro, essa é a amostra. Então, eu acho que você conseguindo visualizar dessa forma é a melhor maneira. População, ela é uma totalidade de o que você for estudar, na verdade, né? Pessoas, situações, que tem alguma característica em comum entre eles. Uma universidade, todos os alunos de uma certa universidade, as pessoas de uma certa cidade. E já a amostra, né, que é esse, eu representei aqui com um círculo menor, que é um subconjunto, que eu retiro uma amostra, né, para não precisar estudar a população inteira. Então, tem as técnicas de amostragem. Quando eu extraio, né, algumas pessoas, se for pessoas que eu estou estudando, eu vou estar extraindo uma amostra. E aí a gente tem que essa questão de quando essa amostra ela é representativa, a gente pode ampliar toda uma pesquisa para ela. Ou seja, quando eu faço uma pesquisa com aquela amostra, e eu posso dizer que aquilo foi válido também para toda a população. Geralmente, a maioria das pesquisas, elas fazem os dados, né, são extraídos de uma amostra. É muito difícil uma pesquisa que vai trabalhar com a população inteira. Um exemplo dessa é o censo, né? O censo é um dos principais, é o principal exemplo de quando se tem uma pesquisa com a população toda, porque a maioria vai utilizar de amostras mesmo. E aí, tendo isso em vista, a gente vai utilizar da estatística descritiva para poder interpretar alguns dados depois que eu fiz essa coleta desses dados. Então, a gente já fez o que a gente aprendeu principalmente lá naquele primeiro semestre. A gente coletou os dados através de entrevistas, de questionário, e aí a gente vai precisar fazer uma análise ou sintetizar aqueles dados de uma melhor forma dentro da pesquisa. E aí a gente vai utilizar dessa estatística descritiva, que aí a gente vai ver sobre frequência, moda, mediana, média, desvio.
que foi essas coisas que a gente aprendeu a calcular durante esse bimestre. A primeira delas, então, foi a frequência. Frequência em estatística, né? A frequência de um dado é o número de vezes que ele aconteceu dentro de um experimento ou de algum estudo. Então, qual que é a frequência daquilo? Qual é o número de vezes que aquilo aconteceu? E aí que a gente teve aquele quadro de frequências, que temos a frequência absoluta, frequência relativa, frequência percentual, frequência acumulada, né? A frequência acumulada, ela pode ser a frequência acumulada absoluta, a frequência acumulada relativa, a frequência acumulada percentual. E aí eu faço um quadro mesmo de distribuição de frequências para melhor organizar aqueles dados, para poder calcular e conferir também aqueles dados. Vocês viram que quando você tabela aquilo, você consegue conferir eles de uma maneira mais eficaz para saber se está tudo correto. Então, quando a gente vê frequência absoluta, que é dado ou por F maiúsculo ou por F minúsculo I, é quantas vezes aquele dado repete. Se uma pessoa me respondeu, por exemplo, que eu fiz uma pesquisa com uma amostra de população e a pessoa me respondeu que ela tem 18 anos. Quantas pessoas me responderam que tem 18 anos? Qual que é a frequência absoluta? Quantas vezes o 18 anos ele vai se repetir? É isso, a frequência absoluta. E depois nós temos a frequência relativa, que ela é dada por uma simples fórmula, que é cada frequência dividido por N. Ou seja, o que é esse N? O total de pessoas que responderam, o total de respondentes. Depois a gente tem a frequência percentual, como o próprio nome já diz, sempre que a gente vê percentual, a gente vai multiplicar por 100, porque a gente vai trabalhar com porcentagem. E temos também nessa tabela a frequência absoluta acumulada. A frequência acumulada, como o próprio nome já diz mais uma vez, é o total acumulado. Eu faço a soma daquele grupo com o anterior, até a classe atual. E aí a gente pode ter a frequência acumulada dentro da questão percentual, de porcentagens, ou então a frequência relativa acumulada também, a frequência absoluta acumulada. Essa tabela, pessoal, de frequência, ela vai ser a base para a gente trabalhar depois com os histogramas, que é a questão gráfica da coisa mesmo, a apresentação gráfica, que tem o objetivo, esses gráficos, de mostrar não só o conjunto de dados, mas a relação entre esses dados. Então, quando vocês verem algum gráfico dito como histograma, ele está relacionado com essas frequências. A gente viu também nesse bimestre a questão, né, dos gráficos. Eles sempre devem ser muito claros, muito objetivos, de fácil compreensão. Vocês chegaram a fazer alguns aí para atividade de sala de aula. Dentro desse gráfico aí, principalmente, a gente vai ter os eixos, né, a reta X, a reta Y e também o ponto de origem, que é o ponto onde as retas, na maioria dos gráficos, se encontram. E aí a gente tem os tipos de gráfico. Tem aquele gráfico de linhas ou de segmento, o gráfico de colunas, de barras, gráficos de pizza, mais conhecido também como gráfico de setores, os cartogramas e os gráficos pictóricos. Eu deixei para vocês nessa aula aí de apresentação gráfica um exemplo de cada um para poder visualizar isso e saber identificar qual que é a diferença. Já o histograma, ele também é um gráfico, ele também é uma apresentação gráfica, mas as informações dele é um pouquinho diferente do gráfico de colunas, por exemplo, do gráfico de barras, que é mais aproximado. Ele vai falar sobre aquelas frequências,
qual é a frequência de cada intervalo, então, né? Dentro do eixo Y, qual que é a frequência disso? Então, quando eu estou falando de frequência e de histograma, tem uma diferença aí com o gráfico de barras, o gráfico de colunas. Depois disso também nós temos as medidas de tendência. As medidas de tendência central, que são moda, média e mediana. São aquelas medidas em volta dela que os dados eles se distribuem. Então a gente tem a média, que a média ela vai incorporar cada um dos valores de uma pesquisa, e a mediana e a moda não. A mediana, ela é o valor central de um grupo. Então, se eu tenho um grupo numérico de dados, o valor central, o centro daquilo ali é a minha mediana, que às vezes pode ser um número só, ok? Ou quando são dois números centrais, só pode ser isso, um ou dois, depende dos dados do grupo, se é um grupo com dados par ou ímpar, entendeu? Bom, então a mediana, ela não considera todos os itens do grupo, ela vai considerar só o valor central. E a moda, ela vai apresentar aquilo que mais aparece, que tem a maior frequência dentro de um grupo. Então, se eu fiz uma pesquisa aí sobre peso das pessoas e a maioria me falou que tem 70 quilos, a moda, então, o que repete com mais frequência, essa é a minha moda. E aí, na mediana, pessoal, é importante vocês classificarem em ordem crescente ou decrescente. Se não fizer essa classificação, se não colocar mesmo, organizar isso em ordem crescente ou decrescente, não tem como a gente descobrir o ponto central, que é a mediana. O central ou os centrais, que aí a gente pode utilizar de algumas ferramentas, por exemplo, o Excel, para nos ajudar nisso, para não ficar errado. E a média, ela é principal porque ela vai incorporar todos os valores. Então, não é só o central, não é mais o que se repete. É a soma de todos os valores dividido pela quantidade de números somados. Então, se eu tenho, vamos supor que 10 pessoas que me responderam a nota delas na prova. Então, 10 alunos me falaram a nota deles na prova. Para eu fazer a média disso, qual que é a média dos alunos, né? Que é uma medida de tendência central. Eu somo todas essas notas e divido por quê? Pela quantidade de números somados, pela quantidade de alunos, então, que me responderam. Então, essa é a soma de todas essas notas dividido, neste caso, dividido por 10, porque vamos supor que eu fiz uma pesquisa aí com 10 alunos. E aí tem uma pequena diferença que a gente vai encontrar às vezes, média ponderada, que é quando existe o peso, quando, por exemplo, em uma prova, em uma avaliação, em um Enem, por exemplo, a gente vê isso, quando existem algumas questões que ela tem um peso maior. Significa assim, por exemplo, quando você escolhe um curso de humanas, as questões de humanas, ela tem um peso maior. Então, aí você vai ter que trabalhar com a média ponderada daquele grupo. Porque não é só a média para saber quanto você tirou, você vai ter que aplicar um peso maior, por exemplo, nas questões da área de humanas, por exemplo. E aí tem uma fórmula um pouquinho mais diferente, um pouquinho diferente aí da fórmula da média comum mesmo. Você vai ter que multiplicar cada valor pelo seu peso. E depois disso, você vai dividir esse total, divide, né, no final, pela soma de todos os pesos. Essa é a fórmula, basicamente essa maneira da gente calcular a média ponderada de um grupo. Só que nem sempre é interessante a gente trabalhar só com essa média ponderada ou a média comum mesmo, porque ela acaba
não mostrando os outros valores que ficaram no extremo. Então aí você tem uma média de nota 6. Você vai estar desconsiderando, de certa forma, as pessoas que ficaram muito longe da média. As pessoas que tiraram 1, por exemplo, ou que tiraram 10, que estão longe daquela média de notas. Então esse é um pequeno problema da gente se trabalhar com essas medidas de tendência central, principalmente com a média. E aí a gente vai ter as medidas de dispersão para poder, entre aspas, resolver um pouco esse problema da média. Então, as medidas de tendência central, elas não mostram então a proximidade, o distanciamento dos valores próximos ali da tendência central, principalmente da média. Então, quando a gente observa a média, a gente não pode distinguir as informações com relação ao restante dos valores. E por isso que a gente utiliza as medidas de dispersão. Elas são utilizadas, então, para determinar o grau de variação dos números de uma lista de um grupo com relação à média. E essas principais medidas são desvio médio, desvio padrão e variância. Nesse bimestre, só deu tempo da gente ver o desvio médio. A gente vai deixar para o próximo bimestre esses dois itens, o desvio padrão e a variância. E aí, para entender essa questão, a gente tem que entender o conceito de variabilidade, que é a diferença exibida pelos dados dentro de um conjunto. E o desvio médio, ele tem uma fórmula, né, para a gente calcular esse desvio, para calcular essa proximidade dos dados com a média. Ele tem uma fórmula que pode parecer um pouquinho assustadora, mas se a gente olhar cada item, não é tão difícil assim. Ele vai ter uma letra grega E, que é a letra de somatório, que vai representar soma. Ele vai ter uma barra, que é um módulo, que tem o objetivo de não deixar o número negativo. Quando a gente está trabalhando com distâncias, a gente pode ter dados negativos, -2, -3. Então, por isso que o módulo está ali, porque quando você for resolver a fórmula, no momento de tirar aquele módulo, é só tirar os números que deram negativos e colocar eles como números positivos para fazer a soma depois no final, o somatório, certo? Bom, então esses foram os principais elementos aí que deve merecer uma atenção de vocês melhor na hora de estudar para avaliação e na hora de fixar mesmo cada item desses de estudo para vocês. Então vamos lá, saber a diferença de um método quantitativo, de um método qualitativo, saber a diferença aí de uma pesquisa descritiva e experimental, diferença básica. Já se aprofundando mais dentro da pesquisa descritiva, a estatística descritiva, a média, a moda, a mediana, o desvio médio, por enquanto, a tabela de frequências, cada item dentro dessa tabela, frequência acumulada, frequência percentual. Anterior a isso, o conceito de variável, saber entender o que é uma variável, o que é uma variável qualitativa, uma variável quantitativa, o que é uma população, o que é uma amostra, saber diferenciar esses itens. E me coloco à disposição até o dia da prova. Se caso vocês assistiram esse vídeo, surgiu alguma dúvida, tá difícil de entender, pode me mandar uma mensagem que a gente vai conversando por WhatsApp ou por plataforma. Boa sorte para vocês e um grande abraço.